Olá, eu sou o João Vitor Rebelo e hoje eu vou apresentar um conteúdo sobre testes de software, mais especificamente sobre o desenvolvimento orientado a testes, o TDD. Primeiramente temos o índice aqui, o que é TDD, depois vamos para o funcionamento do TDD, depois os requisitos para a utilização dele, o ciclo de desenvolvimento, os benefícios e limitações, e depois os exemplos e conclusão. Bom, o que é o TDD? TDD é o Test Driven Development, que é o desenvolvimento orientado por testes. É uma técnica de desenvolvimento de software. Foi criado por Kent Beck em meados de 1999. Ele é relacionado com o conceito de programação extrema, também chamado de XP. Bom, como ele funciona? Seu funcionamento é, primeiramente, o desenvolvedor escreve o teste automatizado para uma melhoria desejada ou nova funcionalidade, Ou seja, basicamente ele vai escrever o teste antes da própria funcionalidade. Então ele tem de pensar o que será essa funcionalidade, o que haverá de testes, para tentar garantir uma segurança, uma confiabilidade nessa funcionalidade. 2. É então produzido o código para ser avaliado pelo teste. Aí sim ele vai passar a escrever a própria funcionalidade ou a melhoria, do projeto. E 3. Após validado, o código pode ser refatorado, que após passar os testes, o código pode ser modelado ali para caber melhor no design, por exemplo, do projeto. Então cria-se um ciclo de repetições, que é a verificação, a validação e a refatoração. Pode ser opcional, já que se você estiver fazendo só para o código passar nos testes, realmente vai ter que ser refatorado. Mas se você já está pensando no design, mais na frente do projeto, mesmo passando nos testes, não é necessário refatoração. Os requisitos para a utilização do TDD no projeto são esses. Os desenvolvedores devem formular requisitos do teste baseando-se em segurança, confiabilidade e integridade da nova funcionalidade que desejam implementar. Ou seja, nenhum código posteriormente escrito após o teste deve interferir no resto do projeto. A refatoração do código não deve sobrescrever o teste. Então, quando chegar na parte da refatoração do código, não se pode passar por cima de algum teste ou anular o teste. O teste tem que sempre ser validado, tem de estar correto no código e não pode ser alterado o código para sobrescrever o teste. Geralmente são utilizados frameworks para testes automatizados e os testes não devem gerar muitas dependências. Por exemplo, um código que você venha a fazer depois de um teste, ele não pode depender de outro código ou outro teste que você vai realizar posteriormente. Bom, ciclo de desenvolvimento. A primeira etapa é adicionar o teste, onde o desenvolvedor ele vai pensar nos testes para o código que ele vai desenvolver 2 passos à frente, código realmente da aplicação. O segundo passo seria executar os testes, verificar se estão corretos, verificar a semântica, a sintaxe, verificar se eles realmente pegam respostas erradas que têm de ser pegas pelos testes para validar ou não o código. 3. Escrever o código para o qual o teste será rodado. Aí sim, escrever o código voltado para passar nos testes. Ele é somente para passar nos testes, a etapa 3.
O 4 é rodar os testes no código. Se passou no teste, ok. Então a gente vai para a etapa 5. Se não, ele reformula o código. Aí sim ele vai para a etapa 5 se ele passar na 4. Se os testes passarem na 4. E 5 vai ser refatorar o código, ou seja, aí sim vai ser desenvolver visando o final da aplicação, o final do código em si. E 6 é repetir esse processo. Aqui temos um ciclo de desenvolvimento de uma aplicação em JavaScript para converter de número romano para número ordinário. Então, primeira parte tem escreva um teste que falha, né? Ele escreve aqui um testezinho, né? Uma functionzinha. Ele passa um argumento, testa isso aqui, faz o código funcionar, né? Como se fosse a quarta etapa, faz o código funcionar, vem para a quinta etapa do refatorar o código e depois ele refaz. Essa pode ser uma maneira. Pode ser outra maneira, fazer todos os códigos antes, todos os testes antes, depois vir rodando o código até fazer ele funcionar. E depois aqui, ao invés de refazer mais um teste, refatorar o código. Bom, então os benefícios do TDD, quais são? Um estudo de 2005 revelou alguns pontos interessantes sobre o uso do TDD em algumas equipes. Por exemplo, eles notaram que obteve maior produtividade na equipe por conta de evitar ter de corrigir bugs nas etapas seguintes. Esses bugs já eram bloqueados de aparecerem, né, por assim dizer, na aplicação com esses testes do TDD. Os projetos do TDD raramente utilizam depuradores. Os desenvolvedores viram que não era necessário você depurar o código, porque seria mais fácil você reverter o código para uma versão anterior, no qual funcionavam os testes. Os testes eram validados. O design de versões do programa é mais parecido com o produto final, pois os desenvolvedores aqui eles pensavam em teste já visando o cliente, né? Como o cliente pensaria numa situação daquela, o que ele clicaria, o que ele digitaria, por exemplo. Então, se parece mais com o produto final, né? Um alto nível de confiabilidade no código, no qual, tendo o código passando nos testes, é muito difícil que lá na frente ele dê algum erro. Ou seja, uma taxa de confiança muito alta nesse código. O tempo de implementação tipicamente igual ou menor, porque ele evita o retrabalho, mesmo tendo um tempo de criação de testes maior do que as que não utilizam ou que utilizam pouco, poucos testes, às vezes os testes depois do código já feito. Mesmo assim, evita o retrabalho de ter de corrigir erros na aplicação. Então, o tempo de implementação foi ou igual ou menor do que os que não utilizam teste nenhum ou que utilizam poucos testes após o código ser feito. Então, por serem bastante confiáveis e seguros, esses códigos podem ser modularizados, flexibilizados e extensionados, né? Podendo ser utilizados em outras aplicações ou até mesmo dentro da aplicação como dependência de outros códigos. Bom, aqui temos as limitações do TDD. A primeira seria o uso difícil em projetos que dependem de testes totalmente funcionais. Seriam, por exemplo, interfaces de usuários que andam lado a lado com o design. Então seria muito difícil saber quais testes precisariam ser feitos antes de um design estar pronto. Por exemplo, para
uma interface de usuário. Então o teste seria muito chute. Algumas vezes o tempo gasto com a escrita de teste pode ser considerado perda de tempo. Para algumas equipes, começando agora com o uso do TDD, poderia ser considerado perda de tempo, porque não foi ainda mostrado ganho com essa técnica no começo do projeto, por exemplo. Os testes eles se tornam parte da manutenção do projeto. Sendo assim, os testes têm uma importância muito alta do projeto, pois eles garantem que lá na frente eu não vou ter o trabalho de corrigir erros. Ou seja, se torna um alicerce, um dos pilares da sustentação do projeto. Os testes não podem ser facilmente recriados em uma data tardia, pois depois de algum tempo no projeto, pode ser que aquele código que você escreveu após o teste, pode ser que aquilo seja dependência de outro código. Outro código dependa dele. Então, você lá na frente vê que alguma coisa não está certa nesse teste, você mudar o teste, você pode acabar quebrando a aplicação, rompendo a ligação ali de estabilidade entre os arquivos da aplicação. Pode haver falhas de cobertura nos testes, pode haver algum campo, alguma parte do modelo de banco de dados, por exemplo, que não está bem coberta pelo teste. Pode ser causada por testes avulsos de baixa qualidade, por exemplo. Às vezes tem 4 pessoas na equipe e uma pessoa não é acostumada a fazer testes assim na aplicação. Então, às vezes o teste fica realmente ruim, não cobre tudo de erro que pode dar no teste, por exemplo, no código. Os testes adiados ou deletados para recriação, pode ser que uma equipe tal adia um teste ou delete um teste para recriar após, e outra equipe continue utilizando como se tivesse tudo normal, enquanto isso está dando algum erro, só que aquele teste que foi adiado ou deletado não está pegando por causa que ele não está sendo utilizado. E o TDD ele dá um falso senso de segurança, que resulta em menos atenção com qualidade do projeto. Ou seja, a equipe ela acaba prestando menos atenção em testes de integração da aplicação e aceitação do cliente, da equipe. Não tem consulta geral de se o modelo está bom, se o teste está legal. Às vezes, por passar no teste, a equipe já assume isso. Bom, aqui temos o exemplo do framework Jest, que é para JavaScript, né? Tem um exemplo meu. Um exemplo de teste para salvar um item no banco de dados usando o MongoDB, né, seria mais ou menos declarar que isso deveria salvar o item no database, no banco de dados. Faço uma função, isso antes de escrever o código. Tento salvar o objeto que eu posteriormente viria a receber nesse teste. Se passar no teste, realmente salvou o item no banco de dados. E isso a gente faz, por exemplo, aqui o arquivo de teste terá dezenas de testes como esse para o futuro código a ser desenvolvido. Por exemplo, esse é de salvar um item, o próximo pode ser de pegar o ID do item, o outro pode ser de deletar o item. Coisas básicas que lá na frente eu vou entender, por exemplo, como chega o item, como é a estrutura dele, o que acontece se eu deletar. Então, isso lá na frente já me evita o retrabalho de lidar com erros desse tipo. E aqui seria a resposta do framework Jest, né? No console ele aparece os testes que passaram enquanto está rodando. São esses runs, né? Está rodando esse teste, por exemplo. E aqui o tempo do teste,
quantos testes foram, né? 5 passaram, 5 de 303, quantos testes são, snapshots também do projeto. Bom, então a conclusão seria que a técnica pode ser aplicada a todos os tipos de modelagem de software, tendo seu uso maior em aplicações críticas ou muito grandes. Visto que aplicações simples não são, isso não é muito, sim, é viável, mas não é muito prático de ser utilizado. Ela evita o retrabalho, né, com correção de erros, correção de bugs, dependências, erros de dependência, melhora a qualidade de código da equipe desenvolvedora, até porque todo o código vai ser para passar nesses testes. Então, se os testes estiverem bons, o código realmente vai estar confiável, vai estar bom, porque ele passou nesse teste de boa qualidade. Pode ser utilizado juntamente com o sistema de desenvolvimento, por exemplo, o Kanban, o Scrum. Então, a prática leva à perfeição. Por exemplo, uma equipe novata na implementação do TDD, ela não vai sair fazendo códigos de alto nível, né? Testes de alto nível. Então, à medida que eles vão avançando no projeto, esses códigos, esses testes, eles vão ficando cada vez melhores, né? Evitando lacunas, né? Os gaps entre os testes, falhas de cobertura, por exemplo, testes de má qualidade e por aí vai. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado por assistir.